O Internacional venceu a equipe do Maracanã do Ceará por 3-0 e avança às oitavas da Copa do Brasil. O jogo teve alguns ingredientes para a gente analisar, além dos gols do Inter, que foram os pênaltis perdidos. Foram 3 ao longo da partida e a gente vai conversar sobre isso aqui no canal. Mas antes, deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo e ativa as notificações para a gente repercutir a vitória do Internacional. Vamos lá, pessoal. O Inter venceu por 3-0, gols de Alan Patrick, Wesley e Oscar Romero. O que chamou atenção, claro, na partida, além de outra questão que eu vou abordar aqui nesse vídeo, mas foram, obviamente, os pênaltis perdidos pela equipe do Inter. O Inter perdeu 3 pênaltis, algo completamente incomum em um jogo de futebol, perder 3 pênaltis na mesma partida. O Alan Patrick já havia perdido no jogo da ida aqui no Beira-Rio, perdeu mais 2 lá em Florianópolis, e o Wesley também perdeu um pênalti. O Inter poderia ter goleado o Maracanã numa vitória ainda mais tranquila. Mas a questão dos pênaltis, pessoal, até não acho que obviamente faria falta no jogo de hoje, até porque o Inter passou por cima do Maracanã, mesmo perdendo os 3 pênaltis, mas eu acho que tem um aspecto negativo, que é a confiança. Com qual confiança os jogadores do Inter estão batendo os pênaltis? O Alan Patrick já havia perdido, perdeu mais 2, o Wesley perdeu. Então, a minha preocupação é, quando o Inter tiver pênaltis mais decisivos até, em jogos mais importantes, como teve, por exemplo, na Colômbia, o Alan Patrick foi lá e fez. Mas contra o Bahia, se o Inter tiver pênalti no estádio Beira-Rio para decidir o jogo, os jogadores vão ter cabeça. Eu acho que esse tipo de jogo, esse tipo de pênalti perdido, ele não vai fazer diferença no score. O Inter venceu a partida de forma tranquila, mas pode mexer sim na confiança dos jogadores do Inter ao baterem principalmente pênaltis. Então isso pode ser preocupante ali na frente, em momentos mais decisivos na temporada. A cavadinha do Alan Patrick a gente já sabe, né? Não precisava daquilo, enfim, tentou o lance de efeito, não conseguiu fazer o gol. Em outros momentos, isso foi visto como algo até para rescindir contrato, quando se falou em Robert Renan, mas o Alan Patrick tem crédito, era um jogo obviamente mais fácil, enfim, um duelo mais tranquilo contra o Maracanã, contexto completamente diferente, apenas comparando que o Robert Renan também cometeu esse mesmo erro e foi muito mais crucificado, e tinha que ser muito mais crucificado por conta do caráter decisivo daquele jogo. Mas Alan Patrick foi cobrado, pelo menos por alguns torcedores, que eu olhei assim na rede social, interagi até com alguns. Se você não me segue no Twitter, eu vou deixar o link aqui embaixo para você me seguir lá na rede social vizinha. Mas, pessoal, importante, eu queria falar rapidamente sobre postura, porque me incomodou em determinado momento do primeiro tempo a postura do Internacional, daquele jogo mais lento, daquela coisa do vamos ganhar, o Inter vai ganhar a qualquer hora, vai fazer o gol, vai trocar passes e vai entrar dentro da goleira do Maracanã, dividindo poucas bolas, jogadores numa velocidade 0.5, sabe a velocidade 0.5, tu bota um vídeo para assistir, aquela lerdeza. Então o Inter no primeiro tempo era um time dessa postura. No segundo tempo mudou bastante, o time voltou, acho que chacoalhado pelo Roger no intervalo, porque além de estar valendo uma classificação, o Inter poderia ter resolvido o jogo antes para descansar os seus jogadores. O Roger só foi mexer no time praticamente aos 30 do segundo tempo, tirando a saída do Vitor Gabriel, que aconteceu antes. Aliás, a gente vai falar sobre isso também, mas o Inter só foi descansar os seus jogadores aos 30 do segundo tempo. Poderia ter construído já uma vitória no primeiro tempo para descansar jogadores já no intervalo, não foi o que aconteceu. Sobre Vitor Gabriel, pessoal, existe sim uma grande preocupação do departamento médico do Inter com esse jogador. Ele sentiu o tornozelo, uma torção de tornozelo. Inclusive estou colocando aí na tela algumas imagens que foram feitas pelo Leonardo Moll, repórter da Rádio Bandeirantes, que está em Florianópolis, e ele fez a imagem do Vitor Gabriel voltando do vestiário para o gramado de muletas. Então, sentindo bastante o zagueiro do Inter, deve perder alguns jogos nessa sequência de partidas até a parada para o Super Mundial, vai fazer exame de imagem para saber o grau e a gravidade dessa lesão no tornozelo. Desejo aí já uma pronta recuperação ao Vitor Gabriel, que
vem sofrendo, né, com lesões, e isso vai atrapalhando o crescimento desse garoto no Internacional. Sobre Juninho, vai ser o novo titular da defesa, ao que tudo indica, para a partida contra o Sport no fim de semana e também na Libertadores da América, duelo contra o Bahia pela Libertadores, que vai definir a classificação do Inter à próxima fase da competição. Quero falar também rapidamente, pessoal, sobre premiação, porque o Inter garantiu com essa passagem às oitavas 3 milhões e 600 mil reais. É uma premiação boa para a Copa do Brasil, vai para as oitavas, tem sorteio já na sequência do confronto que o Inter vai enfrentar, não há qualquer previsão. Os clubes que estão vivos ainda na Copa do Brasil poderão ser adversários do Internacional. Lembrando que 3 milhões e 600, olha, dá quase o salário de um mês de Borré e Valência, eles que juntos custam quase 4 milhões de reais aos cofres do Inter, um pouco menos, por isso arredondei aí para os 3 milhões e 600 mil reais. Comenta aqui embaixo o que tu achou da atuação do Internacional, grande público lá em Floripa, 12 mil torcedores, o estádio do Orlando Scarpelli, que comporta cerca de 19 mil torcedores, um bom público nessa noite chuvosa lá em Floripa. Comenta aqui o que achou também do resultado e da partida contra o Maracanã. Eu volto amanhã, já pela manhã, vou soltar um vídeo no início da manhã já, desta sexta-feira, repercutindo mais do pós-jogo, da entrevista do Roger e do bastidor, do vestiário do Inter após essa classificação. Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Eu volto no próximo conteúdo. Valeu e até mais!